Boa noite, Malta Cultural! Eu sou de Andréa, Portugal, presidente da Rede Sem Fronteiras, e estamos começando mais um Conexão Sem Fronteiras, programas de entrevista da Rede Sem Fronteiras no Instagram, que acontece todas as segundas e quintas-feiras, às 19 horas do Brasil, 22 horas de Portugal. Hoje, dia 8 de março, em edição especial pelo Dia Internacional da Mulher, teremos como convidada a escritora Angeli Rose, brasileira do Rio de Janeiro, fundadora do coletivo Mulheres Artistas. É um prazer recebê-los aqui no nosso espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Durante toda a entrevista eu vou precisar que vocês apertem esse coraçãozinho aí embaixo para que o Instagram entenda que essa entrevista está sendo interessante. Ao lado tem uma gaivotinha. Encaminhe essa gaivotinha para aqueles que vocês acham que poderão se interessar aí pelo nosso bate-papo, tá bom? É um prazer tê-los aqui. Que bom nessa noite tão festiva. Olha, antes de eu chamar a minha convidada de hoje, eu vou ler um texto que eu preparei sobre a data, em homenagem às escritoras da Rede Sem Fronteiras e também para as minhas companheiras de jornada da AGEB, Associação Brasileira de Jornalistas e Escritoras do Brasil, coordenadora Rio de Janeiro, da qual, muito honrada, eu também sou presidente. Então vamos lá. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A data é celebrada há mais de 100 anos e surgiu da necessidade de jogar luz ao tratamento e esquema de carga de trabalho que as mulheres tinham na época, em 1910. Ao longo dos últimos anos, outros objetivos foram agregados à causa. Muito foi conquistado até aqui, mas celebrar a data com flores e brindes parece ser um equívoco quando há tanto a conquistar. Os números atuais apresentados da situação da mulher na sociedade são alarmantes. Segundo a publicação da Gênero e Número, as mulheres apresentam 67% das vítimas de violência física. Somente no Distrito Federal esse número chegou a 75%. Em 2020, o feminicídio cresceu 22% e a violência doméstica chegou a impactar 82 mil mulheres somente no estado de Minas Gerais. De acordo com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, a Central de Atendimento à Mulher, 180, chegou a ter um crescimento de 74,6% nos 12 meses passados. Mas o Brasil não é o protagonista nessa estatística. Em todo o mundo, a repressão política, religiosa, cultural e social é uma realidade entre as mulheres de diversas culturas. Paulo Pinto, escritor português radicado na Suíça, acadêmico da Alalas, em seu texto especificamente escrito para a data, cita, abre aspas, muitas são as jovens vítimas de mutilação genital, pedofilia, violação, casadas prematuramente, mães-criança, escravas sexuais, trabalhadoras infantis exploradas na agricultura, em fábricas, nomeadamente da indústria têxtil e calçados, nas limpezas, na hotelaria e no comércio e também na construção civil. Existem muitas mulheres jovens e menos jovens que oferem menor salário por tarefa igual em tempo de execução similar ao homem. Caso concreto, na Suíça, no setor das limpezas. Números também são os casos mundiais de assédio moral, profissional, sexual, agressões físicas, algumas delas culminando em feminicídios, nesta fase de confinamento e pandemia. Em um ano já se registrou mais de 30 mil óbitos em Portugal, assim como na Suíça, que registra cerca de 25 óbitos. Falar da mulher é, acima de tudo, falar da vida e do seu início, pois é tudo o que somos enquanto seres desde a concepção. Fecha aspas. Bem, enquanto na sociedade houver diferenças sociais entre homens e as mulheres, essas precisam se unir, e provar o seu valor e exigir respeito por isso. Não estamos falando das feministas radicais ou daquelas que são militantes desvairadas,
mas da mulher em sua simples condição de fêmea, que pode realizar, produzir e ajudar a transformar uma sociedade tal qual o homem. É necessário o desenvolvimento e a reeducação social sobre os direitos que as mulheres devem ter na sociedade. Isso porque ao longo dos anos as mulheres enfrentaram muitas restrições nas diversas sociedades predominantemente machistas e patriarcais. O combate ao sexismo e todos os outros tipos de discriminações contra o gênero feminino deve ser o alvo de debates durante toda a semana do Dia Internacional da Mulher, sejam em escolas ou instituições com foco na luta pela igualdade. Todos somos implicados na construção de um mundo melhor, mais humano, mais justo, igualitário e tolerante. E para conversarmos sobre esse tema e outros sobre a carreira pessoal, vamos conversar com a minha convidada de hoje, a escritora e fundadora do coletivo Mulheres Artistas, Angeli Rose. Antes de chamar a minha convidada, eu quero falar do presente que nós preparamos para celebrar essa luta feminina. Nós aqui da Rede Sem Fronteiras vamos sortear um e-book. Então eu vou ler aqui para vocês de que se trata isso, né? Em comemoração à Semana do Dia Internacional das Mulheres, a Rede Sem Fronteiras estará sorteando a edição de um e-book e audiobook de até 100 páginas, completo e totalmente preparado para facilitar a acessibilidade de pessoas com deficiências visuais, contribuindo desta forma com a inclusão social desta faixa de público. Os detalhes e forma de como participar desse sorteio estão numa postagem específica aqui no nosso feed do Instagram. De qualquer forma, eu vou explicar o passo a passo como vai acontecer esse sorteio. Primeiro, vocês precisam seguir a página da Rede Sem Fronteiras. Segundo passo, curtir a postagem do sorteio. Terceiro passo, marcar 2 pessoas no comentário da foto que está escrito sorteio, que está na página que você seguiu, né? A página da Rede Sem Fronteiras. O quarto passo, compartilhar essa foto do sorteio. Pronto. Seguindo esses 4 passos, vocês vão estar participando do sorteio que acontecerá no dia 15 de março, ao vivo, aqui no nosso Instagram. Fique ligados, a semana inteira você tem para fazer isso. Convide os amigos. Então é isso, pessoal. Agora sim, eu vou chamar a minha querida amiga Angeli Rose. Nossa convidada especial de hoje. Boa noite, todo mundo. Olha quanta gente bacana por aqui, que legal. Muito bem, vamos aguardar aqui a nossa querida Angeli Rose. Eu já vou informar quem está presente, agradecendo a presença. Angeli, já enviei aí para você o nosso pedido, preciso que você aceite. Olá! Olá! Boa noite, querida! Boa noite! noite! Querida, muito obrigada por esse convite. E ainda mais nesse dia, né, tão caro a nós, mulheres e homens também, né, que são sensíveis às questões das mulheres. Boa noite à audiência, eu já agradeço desde já, né, as participações. Angeli, muito obrigada por você estar conosco nesse dia. Na verdade, aqui o nosso programa Conexão Sem Fronteiras, ele está entrevistando todos os parceiros da Rede Sem Fronteiras em 3 grupos distintos. O primeiro grupo são os escritores solos, participantes do estande da Rede Sem Fronteiras da Feira do Livro de Lisboa. O segundo grupo, os coautores da coletânea Sem Fronteiras, primeiro a coletânea volume 5, depois a coletânea que ainda será lançada, a volume 6. E, por fim, os demais parceiros da Rede Sem Fronteiras em outros projetos terceiros, né? E
você não esteve na Feira do Livro, mas eu abri uma exceção para te convidar, você não fez parte do sorteio, por conta da tua militância, né? Por conta do teu trabalho junto ao coletivo Mulheres Artistas e também por conta da tua militância feminista mesmo. Você é uma mulher empoderada, tem muito a nos dizer. E então, ao invés de aguardar, né, porque você é faz parte da nossa coletânea, você é a nossa coautora, eu abri essa sessão colocando para você entre nós. E eu quero dizer que é uma honra para nós podermos receber você com todo o carinho do qual você merece, tá bom, minha querida? Muito obrigada, olha, imagina para mim que é uma honra. E olha que eu botei essa blusa em sua homenagem, olha, a blusa da sorte que eu fui no seu programa, que você falou que eu fiquei linda, então eu botei de novo só para te homenagear. Muito obrigada. E é um dos tons, uma das cores da logomarca do coletivo Mulheres Artistas. Exato, então a homenagem é dupla. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, Angeli, eu gostaria de te apresentar, tá, para o nosso público. Claro, as apresentações uma proforme só, porque na verdade vocês já são conhecidas aqui no nosso meio cultural, mas como essas gravações, elas depois, né, reverberam e a gente envia para a nossa mala direta, depois ela vai para Facebook, depois vai para nosso canal no YouTube. Então é muito importante que as pessoas que não sejam do nosso grupo possam também conhecer você um pouquinho mais formalmente, tá bem? Agradeço. Então vamos lá. Angeli Rose é carioca, mãe de Tiago Krause, professora há mais de 25 anos, autora de Biografia Não Autorizada de uma Mulher Pancada, livro solo e impresso, entre outras produções autorais, como 2 e-books da editora Atena, reflexões sobre experiências de leitura e algumas contribuições do mito Dom Juan e jornalismo cultural, um exercício de valor. Tem coautoria em antologias nacionais e internacionais e é colunista do JCB Digital, doutor em letras, PhD em Educação pela UFRJ e faz o 2º pós-doutoramento em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisadora premiada da Fundação Maria Zobrano, em Málaga, na Espanha. Idealizadora e coordenadora do coletivo Mulheres Artistas. Foi agraciada com prêmios e títulos honoríficos como a medalha Marielle Franco, da Literarte, embaixadora da Paz, da Literarte, multi-DHC em Educação, Literatura e Belas Artes. É membro de academias e associações de letras, artes e ciências, nacionais e internacionais. É delegada do Rio de Janeiro da Associação Cultive de Solidariedade e Literária. Associada também da AGEB Rio de Janeiro, atua em prol do direito e da literatura. Então, Angeli, eu quero iniciar essa live fazendo um brinde a você, a sua carreira. Vamos brindar juntas ao seu sucesso, à sua carreira, que você cada dia mais possa conquistar o espaço merecido do qual você tanto batalha. Tchim, minha querida. Tchim. Muito obrigada. E essa parceria da Rede Sem Fronteiras, com certeza. Isso, com certeza. Bom, pessoal, ao final do nosso bate-papo, quando estiverem faltando mais ou menos 20 minutos, nós vamos abrir para as perguntas e respostas. Angeli, antes de eu começar a fazer a primeira pergunta para você, eu quero agradecer a nossa frequência aqui, tá bem? A nossa plateia. Vamos lá. Nós estamos contando com Elci Lopes, de Minas Gerais, Trisleno Morato, Greiciane Carvalho, de Fortaleza, Eurídice Espanhol, do Rio de Janeiro, Ângela Guerra, Rio de Janeiro, Marli Gomes, Jornal Posto 6, nosso jornalista aí, Mauro Franco, Augusto Lopes, nosso presidente da Lalos da Suíça, Marta Verônica, de Minas Gerais, Solange de Pádua, Ana Maria Tourinho, nossa vice-presidente da Lalos para o Brasil, Elinalva Oliveira, presidente da AGEB Ceará, Ana Dutra de Paula Barros, Regina segue a vida. Lúcia Eberhard, da Suíça, nossa amiga.
João Que maravilha. Mendonça Alcoforato, da Paraíba, Educadores Globais, Nina Fernandes, do Rio de Janeiro, Rosane Guerra, Carla de Sá Moraes, nossa colega, nossa parceira também da Suíça. Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Daqui a pouquinho eu continuo a citar as demais participações. Angeli, eu quero começar perguntando para você. Ah, desculpa, tem mais uma aqui, ó. Iris Lene Morato, nossa presidente, coordenadora da AGEB Minas Gerais. Obrigada pela presença. Bom, eu quero começar perguntando para você, Angeli Rose por Angeli Rose. Quem é você, Angeli Rose? Fala um pouquinho sobre quem é você para gente. Bom, primeiro eu sou, no início, uma menina canhota, né? Isso é importante porque isso, de fato, marcou a minha vida em relação à educação. Né? Não por acaso, biografia não autorizada de uma mulher pancada. Sendo uma menina canhota, geminiana, carioca, gemiana como você, né? Muito sensível, né? Muitas coisas me afetam no cotidiano, né? Porém, o estudo vem me ajudando desde o início da minha trajetória a lidar, né, com as questões, os reveses e as alegrias da vida. Então, eu diria que essa mulher, Angeli Rose, né, que milita pelos direitos da mulher, né, milita em prol do direito à arte, o direito à literatura, é uma mulher bastante sensível, com muitas marcas, mas com muitas alegrias, e a gente vai traduzindo isso no cotidiano, nos afetos, na poesia, né? Nas crônicas, enfim, é um pouco disso que eu sou. Um pouco disso tudo. Angeli, olha só, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua relação entre ser professora, pesquisadora e escritora, antes da gente focar mesmo no teu trabalho. Fala um pouquinho dessa relação, como é que funciona isso para você? Bom, a minha ação de frente é a de docente, né? Há 35 anos que eu sou professora, né? Professora de língua portuguesa e principalmente literatura brasileira, porque a minha especialização é nessa área. Depois, as outras, à medida que eu fui me aprimorando, né, no magistério, né, isso veio trazendo também a necessidade de uma consciência maior para atuar no ativismo cultural. Ao lado disso, o feminismo. E as questões autorais vieram muito depois. Primeiro, as produções autorais via academia, né, via os estudos, as especializações, mestrado, doutorado e tal. Muito depois, é muito recente, de 2016, que eu tomei coragem para realmente começar a publicar e a produzir diariamente na área literária. Né, de fato, como autora, como escritora, mas e como é que é essa relação? Olha, de fato, a autora de literatura demorou, em parte, a sair da gaveta por conta dos estudos em literatura, né? Porque a crítica literária fazia parte do meu cotidiano, né? E também porque gera uma autocrítica muito forte, né? Até a gente ter coragem, né? Também na universidade, eu tive uma primeira experiência que foi querer fazer a tese em forma de romance, que hoje já é muito mais corrente, né? Mas na época eu fui vetada, isso não foi possível. Bom, isso atrasou muito a área autoral. Então, a minha relação hoje é muito mais tranquila, uma faceta alimenta a outra,
né? As observações, as experiências observadas e vividas pela professora alimentam bastante, né? A ensaísta, a pesquisadora, e também a escritora. Por outro lado, a escritora também alimenta um pouco a professora. Então, é uma relação o tempo todo, né, eu não diria de complementação, porque as ações elas acabam sendo em frentes muito diferentes, mas há, de fato, uma relação, digamos assim, que a minha intimidade, ora, fica mais evidente numa determinada frente, ora em outra frente, né? A intimidade, ou seja, essa mulher sensível, né? A mulher observadora, crítica, né? Essa cidadã, essa sensibilidade, ela vai transitando entre essas três frentes principais, né? De ação. Uma curiosidade boba, mas é porque a gente às vezes se fala de madrugada e você é uma mulher tão produtiva quanto eu. Então, quantas horas você trabalha por dia? Você trabalha de domingo a domingo? Trabalho de domingo a domingo, durmo pouquíssimo, muito pouco mesmo, né? E não me sinto cansada. Claro, com a idade está mudando um pouquinho, mas não que eu durma mais, apenas eu passei a trabalhar mais deitada com o celular na mão, que aliás foi uma vantagem. Em vez de ficar sentado o dia inteiro, 12 horas no notebook, eu posso me dar o luxo de trabalhar deitada, recostada com o celular, porque eu escrevo também no celular direto e tal. Só não fiz tese ainda no celular, mas tem gente que faz, né? Então, eu trabalho muito, de domingo a domingo, né? Em compensação, às vezes, eu me dou o luxo de, em plena segunda-feira, fazer nada. Enfim, depende da demanda. Mas que eu trabalho muito, trabalho e durmo muito pouco. André, e quando a gente se fala de madrugada, eu vejo que eu não estou sozinha nisso. Não, de jeito nenhum. Nós temos algumas companheiras. E eu adoro as pessoas que dizem que são muito ocupadas, porque as pessoas que são muito ocupadas, acho que realmente produzem, né? É impressionante como nós temos colegas que são realmente, trocam o dia pela noite e que estão produzindo. Às vezes eu vou 4 horas da manhã, eu paro de trabalhar, dou uma olhadinha ali no celular e tem uma porção de gente online. Eu falo, gente, como assim? Como é que pode, né? 4 horas Brasil, né? Porque aqui eu vou dormir às vezes 6, 7 horas da manhã, eu meio que troco o dia pela noite. Eu tenho um número de horas agradáveis para dormir. Eu não durmo pouco, não. Mas eu meio que troco o dia pela noite. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o coletivo Mulheres Artistas. Esse canal apaixonante, voltado para a mulher, idealizado por você e que a cada semana está bombando. Quer dizer, a mulherada está toda aderindo, está todo mundo assistindo, todo mundo comentando. E quando não assiste, quer o link para ver a gravação. Que coisa bacana, né? Que fantástico a gente ter esse espaço de debate, né? De fomento de pensamento. Então, fala um pouquinho como é que surgiu ele na sua vida e como é que você idealizou, como é que isso foi construído. Bom, primeiro eu quero agradecer a você, porque você é realmente uma incentivadora do coletivo e é muito importante, considerando que você é uma mulher super ocupada e você ainda guarda um tempinho para ir lá no coletivo e prestigiar, né, as ações que a gente vai desenvolvendo. Então, muito obrigada. Nossa, eu sou, aliás, minha madrinha, né, da AGEB Rio de Janeiro. Que a madrinha, de fato, é a Lélia Licioto. Mas você é a outra madrinha, e eu considero madrinha também nesse sentido, por me apoiar nas minhas iniciativas, principalmente a Menina dos Olhos agora, que é o Coletivo Mulheres Artistas. Bom, rapidamente, o Coletivo Mulheres Artistas já é um sonho um pouco antigo, acalentado por mim. Eu sempre quis fazer um movimento, um coletivo, né, de mulheres. É curioso porque é o seguinte, o Coletivo Mulheres Artistas, ele não é uma associação, nem uma academia, né? Não é também um movimento social de militância, ele também não é uma organização ainda estabelecida, né? Ele é, de fato, um coletivo porque reúne
mulheres. É curioso, porque a figura do coletivo, a rigor, é um coletivo que normalmente... Eles surgiram já desde Wall Street, né? Os coletivos vêm surgindo. E no Brasil, os coletivos, normalmente, eles surgem como junção de amigos, amigas, né? Que têm alguns princípios em comum, né? Uma agenda de luta em comum, e cultural ou política, e desenvolvem, assim, o coletivo. Quer dizer, tem um núcleo fixo e duro, né? E duro aqui não é pejorativo. O coletivo Mulheres Artistas não é assim. O coletivo Mulheres Artistas, ele foi idealizado por mim, lá desde 2019, que eu fui abrindo o grupo do WhatsApp, depois conversando com uma e com outra, especialmente a minha querida Maria José Rolim Esmeraldo, lá de Fortaleza, uma querida com quem eu pude conversar bastante em Buenos Aires e depois, e que me incentivou e que também tinha esse propósito comum. Bom, surgiu o grupo no WhatsApp porque a ideia era fazer ainda é, né? Fazer o coletivo híbrido, presencial e virtual. Mas veio a pandemia, então ele vem se desenvolvendo e se estabelecendo virtualmente, né? Principalmente, mas eu espero que depois da pandemia a gente possa fazer ações de fato pelo país, né? Porque tem mulheres de todo lugar, presenciais. Bom, e aí eu fui chamando uma, chamando outra, cheguei a formar um grupo de trabalho, um GT fixo, né? Com as mais próximas e mais atuantes. Depois esse GT se desfez no final do ano, porque todo mundo tinha muitos compromissos e tal. E aí eu comecei a fazer solicitações no grupo, todas têm topado, porque uma das ideias do coletivo Mulheres Artistas é oferecer um protagonismo dinâmico e um rodízio de protagonismo. Eu sou a coordenadora, ok, eu trabalho com os contatos diretos e estruturo atividades, mas esse protagonismo dinâmico, né, em rodízio, para que todas experimentem iniciativas nas ações culturais, vem acontecendo. Tanto para o Fórum Social Mundial, que foi uma agenda diária que nós tivemos durante uma semana, mesas muito bacanas, está tudo gravado no canal Coletivo Mulheres Artistas, quem quiser conhecer melhor pode ir lá. E agora, março, que a gente está com uma agenda, eu ainda estou fechando algumas no final do ano, mas a agenda é do mês, não é da semana, né? A gente está ampliando. Estamos com 3 projetos fixos, né? Um deles já traz a dimensão que a gente tanto ansiava, que é a de parceria. É o coletivo com a AGEB de Minas Gerais, em que a Irislene Morato está à frente, a presidente, a coordenadora da AGEB Seccional Minas Gerais. Enfim, a ideia é que esse coletivo possa dar visibilidade às produções das mulheres, né? Tratar e provocar reflexões sobre as questões da condição da mulher nas diversas áreas, né? Saúde, literatura, outras linguagens de artes, porque a gente não quer ficar só restrita à literatura, por isso que eu disse que não é uma academia de letras, né? As questões envolvendo etnias, raças, minorias, justiça em relação à mulher, os direitos da mulher, enfim, trabalhar essas questões, só que através das ações culturais que nós vamos desenvolvendo, né? Então, por exemplo, sábado nós tivemos uma mesa maravilhosa, que foi a Mulheres, Artes e Ciências, onde as pesquisadoras discutiram, né, o lugar da mulher na ciência, o grande preconceito que ainda há. Tivemos o projeto Mulher Vota em Mulher, também em relação ao preconceito da mulher em votar a mulher no pleito municipal do ano passado. Enfim, a gente pega um pouco as questões do momento, aquilo que, de fato, afeta, né, o cotidiano da mulher, e
questões mais conceituais e históricas, como todas nós somos qualificadas, uma vez que muitas são já profissionais, pesquisadoras, enfim. Brevemente assim. Agora, quem quiser saber mais, vai lá no canal do Coletivo Mulheres Artistas, que tem muita coisa bacana para assistir. Tem mesmo. Eu sempre que posso vou e fui já entrevistada. E eu fiquei entrevistada, não. Batemos um papo, né? Porque tem mediadores e tal. É uma conversa, exatamente. Então, foi uma delícia e eu acho que foi o bate-papo mais longo que você teve, não foi, não? Acho que foi quase 3 horas, né? 2 horas e qualquer coisa. Quem é que às vezes tem a oportunidade, né, de ouvir tanta coisa de uma pessoa só? Às vezes a pessoa quer conhecer um pouco de você, né, da sua humanidade, da sua vida doméstica, familiar e tal, mas também quer entender como é que isso se processa no profissional. Por isso que o projeto Mulheres Artistas Conversam, e a sua live bombou, foi maravilhosa. Você sabe que eu assisti 3 vezes, né? Porque vira e mexe, eu volto para tirar uma dúvida. Onde é que eu posso melhorar? Eu vou lá nas lives, eu trabalho assim também, né? Com a memória. Porque a ideia também, que eu acho que esse projeto que você está iniciando muito bacana também, Conexões Sem Fronteiras, de André, a gente não pode perder de vista, vai criando memória. E é muito importante que nós, mulheres, com a condição que nós vivemos ainda, né, em relação a uma série de desvantagens sociais, políticas, nós precisamos dessas memórias, porque elas vão ajudar a pesquisadoras, mas também a gente precisa assumir a responsabilidade que nós somos referências para outras mulheres e meninas e jovens. Nós aprendemos com elas, mas elas também aprendem com a gente. Então, é muito importante. Conexão Sem Fronteiras também exercerá esse papel, principalmente em relação ao cenário literário, né? Era uma ideia que eu não tinha. Eu não tinha realmente ideia de fazer live porque eu não tinha tempo, a verdade é essa. Não é que eu não quisesse, é que eu não tinha tempo. Mas nós estamos agora com uma equipe que está reformulando toda a Rede Sem Fronteiras nos próximos meses. Até junho nós vamos estar absolutamente reformulados. E essa equipe que começou a trabalhar, nós tivemos um primeiro problema de cara, assim, era como essa equipe iria conhecer os parceiros da Rede Sem Fronteiras. Eles estavam muito soltos, né? Eu não tinha como explicar, porque foi uma equipe que chegou agora. Então, teve-se a ideia de se fazer as lives, porque era uma forma deles conhecerem quem são os parceiros da Rede Sem Fronteiras, conhecer o perfil, para melhor adequar a Rede Sem Fronteiras na atualidade, né? E daí a gente teve a ideia de aproveitar, já que iríamos fazer isso, para divulgar esse parceiro, né? Então, não só aqui na live, porque o ao vivo é super importante, porque as perguntas e respostas ficam mais dinâmicas, mas, sobretudo, essa gravação, que depois ela, né, reverbera, vai para uma plataforma, vai para outra, só a nossa mala direta, quantos países atinge, né? Nós mandamos essa entrevista para 20 países. Então, assim, eu acho que o que você acabou de falar é fundamental. Quer dizer, esse histórico, né, esse registro histórico é muito importante. Então, dito isso, eu convido aqui quem ainda não assistiu a minha entrevista no Coletivo Mulheres Artistas, vai apelar, porque vai conhecer um pouquinho mais de mim, desde o passado, porque a Angeli, ela fez um raio-x, assim, ó, desde o começo da minha carreira. Bom, vamos lá, Angeli, vamos continuar aqui. Eu queria só te perguntar uma coisa, a respeito ainda do Coletivo Mulheres Artistas. Esse braço do Coletivo Mulheres Artistas, com o programa, em parceria com a Irislene, vocês vão entrevistar especificamente as gebianas, é isso? Eu queria só que você explicasse isso para que as pessoas pudessem entender o que é o Coletivo Mulheres Artistas e o que é esse programa com a Irislene, porque apesar de eles estarem integrados, são coisas distintas, não é isso? Obrigada pela oportunidade. Os outros projetos do coletivo, eles têm outros critérios de escolha, né?
Mas o Elas por Elas, que é esse recém-estreado, né, programa em parceria com a GEB Minas Gerais, e que a Erislene está à frente, que é outra incentivadora, né, do coletivo Mulheres Artistas, ele irá entrevistar fundamentalmente agebianas de todo o Brasil. Né? E por que isso? Bom, eu sou agebiana. Teve um dado momento que eu comecei a ficar aflita, porque a agenda do Mulheres Artistas Conversam, terças-feiras, é semanal, às 7h30 da noite, começou assim, eu tinha gente que tinha manifestado o desejo de participar e que já estava assim 6 meses esperando para participar. Isso foi me dando uma aflição danada, né? Tanto que em novembro eu abri a agenda de novembro para a GEB do Rio de Janeiro. Mas eu não consegui fazer isso para outras coordenadorias, né? Que eu conheço gente de outras coordenadorias. Então, nessa ideia, Erislene manifestou o desejo. Vamos pensar uma coisa junto com o coletivo e tal. E aí, né, surgiu a ideia do Elas por Elas, que é um programa semanal às quartas-feiras, uma dinâmica diferente do Mulheres Artistas Conversam, porque nós teremos sempre 2 convidadas, né? E nós 2, eu e Erislene, fazendo o contraponto, e também lives temáticas. A gente vai procurar sempre convidar mulheres que tenham algum tipo de afinidade na sua militância ou na sua produção literária, jornalística, enfim. Então, nós estreamos simplesmente com o tema Inclusão Social, com a Dineurá Couto de Brasília e a Elinalva Alves do Ceará, e foi com intérprete de Libras e tudo, e foi um espetáculo. Outra coisa importantíssima é esse diferencial de você colocar em todo o decorrer da entrevista, do bate-papo, uma intérprete em Libras para acessibilidade. Isso é fantástico, Angeli. Isso é maravilhoso. Isso faz parte dessa militância de inclusão, de dar visibilidade a mulheres. Agora, claro, a gente lida com dificuldades, não é sempre que a gente consegue ter intérprete de Libra, né? É muito cansativo, porque o correto seria ter 2 intérpretes a cada 20 minutos e ir trocando. A gente não conseguiu ainda ter voluntárias para isso. O coletivo trabalha na base do voluntariado e da colaboração. A gente não mexe com dinheiro, não tem verba. Eu espero que no futuro próximo a gente já entre em algum edital, claro. Acho que todas essas ações vão fazer um portfólio para o coletivo que vão proporcionar que a gente esteja em condições de disputar um edital público ou privado, enfim, para que nós possamos alimentar, né, a infraestrutura necessária para esse coletivo poder alcançar mais mulheres, não só mulheres, porque a gente também tem homens feministas, inclusive, mas temos homens parceiros, tanto que nós temos o projeto Eles, Amigos Delas, que é um projeto mensal, exatamente para contemplar esses homens maravilhosos que também apoiam nós, mulheres maravilhosas. Ótimo, excelente. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a mulher nesse dia tão especial, Angeli. Olha só, eu queria que você definisse para mim, na sua opinião, o que é empoderamento da mulher. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. É curioso porque, assim, esse termo empoderamento, ele veio como um grande guarda-chuva importante, né, do ponto de vista conceitual, para falar de todas as ações em prol dos direitos da mulher, né, da potência de cada mulher em relação às escolhas da sua vida. Hoje, esse termo já tem uma ala que critica, que acha que não tem que ser empoderamento. Bom, mas eu vou aqui brevemente só dizer o seguinte. O empoderamento, e não por acaso, porque a raiz está em poder, né?
O empoderamento é exatamente poder dar condições à mulher para que ela exercite plenamente a sua condição de mulher, a sua cidadania enquanto mulher. Eu diria muito brevemente, para a gente poder correr com a entrevista. Claro. Dentro desse princípio, o que você acha que é o maior desafio da mulher nos dias de hoje? Olha, você sabe que eu estava pensando sobre isso, e tenho, além de ler, esses últimos dias tenho assistido a muitas lives e tal. É claro que a gente tem um machismo estrutural. Do mesmo jeito que a gente vem discutindo hoje o racismo estrutural, que também afeta a mulher, principalmente a mulher negra, né? Eu sou também atuante num grupo de negros e negras, né? Há uma militância minha também. Ao mesmo tempo que a gente precisa lidar com esse machismo estrutural, que está enraizado no patriarcado, né? Em que a mulher ainda é propriedade do cabeça da família, embora hoje, economicamente, isso esteja sendo colocado por terra, porque hoje, de acordo com a Receita Federal e outros órgãos oficiais, né? O número de famílias sustentadas por mulheres é muito, muito grande, aumentou e muito maior até, né, em relação aos homens cabeças de família. Então, é uma primeira questão. O machismo estrutural, que tem no patriarcado ainda um aspecto, assim, um elemento muito forte. Mas eu diria que nós estamos num momento muito peculiar, muito singular. A fotografia que a gente pode fazer em relação ao empoderamento da mulher é o seguinte: você, de um lado, tem esse machismo estrutural, né? Que a tradição, a história amplamente discutida, a gente sabe, tem muita coisa boa sendo produzida, muitos livros e tal. Então, fiquemos com isso que já é, digamos assim, se não conhecido de todos e todas, mas pelo menos falado. Mas temos ao lado disso o machismo arraigado nas mulheres. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de transição em que nós precisamos atuar em relação ao homem machista, mas também em relação à mulher machista, que ainda tem um preconceito em relação à mulher, que eu diria emancipada, empoderada, né? Tende a dizer que a mulher emancipada é arrogante, porque não entende a firmeza dessa mulher, entende? Então, é por isso que o conceito de sororidade é fundamental nesse momento, sabe? E eu diria, fazer trabalho de base. Aí quem diz, isso é jargão político. Mas todas as nossas ações são políticas em sociedade. Então, atuar em prol dos direitos da mulher independe de ser de esquerda, de ser de direita. São direitos humanos, né? Ser feminista hoje não é uma questão de levantar bandeira e tirar sutiã, como em 68. Ser feminista hoje é entender que a condição da mulher tem de ser plena no exercício da sua cidadania. Sendo de direita, sendo de esquerda, para além de menina vestir rosa, para além de menino vestir azul. Porque tem os corpos feminilizados, né? São as drag queens, são as trans, são os corpos feminilizados que precisam também ser respeitados. Então, hoje, trabalhar com o feminismo é algo, eu diria, que está no mesmo patamar de trabalhar com direitos humanos. Angeli, eu adoraria ficar a noite inteira conversando com você sobre esse assunto, porque não há dúvida, dá pano para manga, não é, minha amiga? Mas a gente precisa partir para as perguntas e respostas. Mas antes da gente partir para as perguntas e respostas, eu queria ouvir a tua opinião, sabe sobre o quê? Veja bem, a importância das nossas colegas escritoras de se informarem, de se prepararem para serem realmente elementos de mudança na sociedade. Porque muito se escuta sobre empoderamento, mas
nós temos um percentual grande de amigas, de colegas, que não entendem a sua responsabilidade, né, o seu papel nesta mudança. Então, se sentem perdidas. Eu tenho até hoje colegas na nossa associação que me perguntam por que a associação é só de mulheres. Elas não compreendem da importância que temos de abrir espaço para a voz da mulher, para que a mulher possa ser, no mínimo, ouvida, né? Mas para ela ser ouvida, ela precisa ser preparada, para ela saber o que dizer, para ter conteúdo no que dizer. Então, eu queria que você rapidamente falasse um pouquinho sobre a importância desse preparo das nossas colegas escritoras, que, diga-se de passagem, utilizam o seu instrumento, que é os seus livros, para a disseminação da informação, né? Então, fala um pouquinho rapidinho sobre isso, antes da gente passar para as perguntas e respostas. Sem entrar na questão literária, porque a ficção é ficção, ela é dona de si. Então, aí não cabe qualquer juízo de valor. E senão vira panfletagem. E não a questão em literatura não é essa. Da boa literatura, da alta literatura, não é essa. A questão é, enquanto cidadã, enquanto ser social, é importante, primeiro, a troca de experiências, que é o trabalho de base que eu falo. Isso é fundamental, você trocar com a sua colega, amiga, né? Puxa, eu escutei isso assim, passei por essa piada, ou eu estava em tal lugar e me impediram de falar, ou eu não consigo publicar, principalmente isso, né? Para falar do âmbito literário, né? Da vida literária, da circulação da literatura, né? Então, trocar experiências é o trabalho de base, né? É importante confiar. Nós precisamos confiar, porque para além de vaidades, para além do individualismo, né? Nós precisamos trocar cada vez mais experiências. E, nesse preparo também, claro, ler mulheres que são referências para nós. Né? Eu tenho mais referências digamos, da formação de esquerda, porque é a minha convicção, é a minha formação. Mas não importa, o importante é que você passe a ler mulheres que foram referências em cada época. Né? Ler perfis é tão importante para a gente saber como é que essas mulheres lidavam no cotidiano com os vetos, né? Com os impedimentos, né? Desde o traje, né? Por que usar ou não a saia mais curta, o vestido mais curto, a maquiagem, o batom, né? Eu sou parda de certidão. Então, se eu colocar um determinado batom vermelho, eu já fui chamada de sendeira, que é a mulher da vida, a prostituta lá no Maranhão, onde eu trabalhei um tempo no interior do Maranhão. Né? Então, mas eu acho que a gente tem direito de usar o que a gente quer, o que a gente gosta. Né? Mas a sociedade vai em cima e muitas vezes a própria mulher. Então, se pergunta, muita reflexão. É muita reflexão, gente, é todo dia. E isso pode ser com leveza, pode ser carinhosamente, né? Não precisa ser aquela coisa dura de militância, não, porque, olha, eu vou dizer, eu me divirto bastante também. Né? Me divirto na militância, me divirto fora da militância, né? Eu costumo... Tudo que a gente faz tem que ser com prazer, não é, querida? Senão... Então, eu diria, trabalho de base que se manifesta através da troca de experiência. Muitas rodas de conversa. Esse papo que nós estamos tendo, de duas, mas que também em outros momentos tem mais mulheres, são papos fundamentais para a gente. Puxa, então quer dizer que ela passou isso também? Eu jamais podia imaginar que a Angeli um dia teve um cidadão que se aproveitou dela ou um ex-marido comprou uma arma para matar. E eu não me chamo Angela Diniz, eu me chamo Angeli Rose. Né? Então, é isso, troca de experiência. E, claro, concomitante a isso, estudar, ler, e conversar sobre as leituras também, né? Perfeito. E a GEB Rio de Janeiro faz isso nos grupos de estudo literário, que são grupos de estudos bimestrais, e também nas nossas reuniões mensais. Então, estão todos convidados a participar aí das nossas reuniões virtuais da GEB, Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria Rio de Janeiro. Bom, eu quero agradecer a presença de mais um grupinho aqui de pessoas. Olha só,
Thelma Moreira, Beth Silvenstein, de Portugal, de Paula Estúdio, nossa querida Maria Esther Rodrigues, Lucélia Barros, Lena Olivier, Eliana Almeida, Jânia Souza, nossa companheira lá do Rio Grande do Norte, Maria Regina Chagas, de Santa Catarina, Promove Portugal, Dinorá Couto Cansado, do Distrito Federal, Li Quintino, de Minas Gerais, Márcia Schweizer, do Rio de Janeiro, Érica Gil, poeta, S. Rosa Borges, Marli Lopes, do Rio de Janeiro, Ana Mendes, da Suíça, Beth Rosen, dos Estados Unidos, Renata Clark Gray, essa é do mar, né? Então a gente pode dizer onde ela está nesse momento, essa querida. Caribe. Então, ela mora no barco, é no Caribe, mas em que local do Caribe, né? Ela está indo no mar. Alessandra Alexandria, do Distrito Federal, Mel Puri, de Portugal, e a Lê do Portugal, etc. e tal, uma das páginas sobre Portugal mais legais e bem feitas do Instagram. Quem não conhece, precisa conhecer. Ale, obrigada pela participação. Temos gente aí, ó, de todos os lugares, do Brasil todo, de vários países. Muito obrigada. Olha que lindo. Muito obrigada pela participação. Minha amiga, agora a gente precisa correr com essas perguntas e respostas, porque a gente só tem 8 minutos. Roubamos o tempo aí dos nossos amigos. A tua resposta precisa ser super... A tua resposta precisa ser super resumida, senão não vai dar tempo de fazer muitas. Vamos lá. Maria Esther Rodrigues pergunta o seguinte. Todos precisamos de referência. Qual a sua referência de mulher extraordinária? Vixe, Rosa Luxemburgo, primeira. Excelente. Eu vou na literatura. Maria Esther Rodrigues de novo. Aumento de violência doméstica tem aumentado muito nessa pandemia. As medidas preventivas não têm sido suficientes. Está havendo falta de punição? Mais apoio das mulheres? Às mulheres? Responde isso. Ah, as duas coisas. Vamos lembrar daquela campanha lindíssima que a GEB Rio de Janeiro fez, né? Lembrando como é que com a palma da mão, o X, lembra? A gente pode ajudar a mulher a avisar que está em situação de perigo. Recentemente teve uma agora, semana passada, que usou isso. Mas, enfim, nós estamos precisando de uma ação também de acolhimento, né, para as mulheres. O trabalho não é só em relação à segurança, isso é muito importante, né? Mas também de acolhimento, para que a mulher tenha coragem de se afastar daquilo que lhe faz mal, né? As mulheres apoiando outras mulheres, que, aliás, é uma dimensão que o coletivo ainda não conseguiu, mas nós vamos conseguir chegar lá, atuar em algum nível nisso. Orientação, encaminhamento, né, de mulheres em situação de risco. Mas as duas coisas são necessárias, né? Ainda tem lei aí para fazer, gente, ainda tem lei para fazer revisão, né? Perdas de direitos de mulheres, a questão da maternidade. Nossa, tem muito trabalho. Então, é isso mesmo. Maria Esther, muito obrigada, querida, porque você sempre com tua sensibilidade, brilhantismo, você toca na ferida muito bem. Muito obrigada. Tem aqui uma porção de elogios, uma porção de parabenizações. A Ângela Guerra diz: a Rede Sem Fronteiras está cada vez melhor. Além do Conexão Sem Fronteiras... Peraí, me perdi. Além do Conexão Sem Fronteiras... Ai, que pena, me perdi aqui. Peraí, que misturou tudo. Enfim, ela está elogiando o programa, ela está elogiando a Angeli. Angeli, enquanto eu procuro aqui as perguntas, eu gostaria que você falasse sobre os seus projetos futuros, por favor. Bom, olha só. Bom, para quem não conhece também o Biografia Não Autorizada de uma Mulher Pancada, né? Esse livrinho infanto-juvenil solo, que é em forma de versos e tal, ele fala de uma menina canhota que cresce em meio a uma série de adversidades e vira essa mulher que por muitos é vista como pancada, né?
Então, por causa do preconceito em relação à canhota, esse livrinho foi escrito por causa disso, né? Eu tenho os meus 2 e-books, que um é a minha tese de doutoramento, o outro é uma pesquisa de jornalismo cultural que eu desenvolvi, estão em e-books, acesso gratuito pela editora Atenas, e estou, por incrível que pareça, com 5 livros esperando. Uma antologia, uma coletânea de poemas, né? Tá esperando só a minha revisão, um romance, tudo esperando eu dar o ok. O romance, um relatório do primeiro pós-doutoramento que eu fiz em educação, que é sobre literatura digital e ciberliteratura, né? E que mais, gente? Uma coletânea de crônicas, por conta da minha coluna semanal no jornal Clarim Brasil, que é aos sábados, mas hoje eu tive um presente, saiu o meu poema Mulher da Vida, saiu publicado hoje, porque o editor é amigo delas, é um querido, o Apolo. Não poderia deixar de agradecer a ele. E é um convênio com a Academia Mineira de Belas Artes, essa minha participação no jornal Clarim Brasil Digital. Crônicas, e que mais, gente? Agora, tudo indica que esse meu, já tem artigo que eu estou juntando, esse pós-doutorado agora em letras, sairá com uma coletânea de ensaios. Maravilha. Todo Maravilha. Rio de Janeiro, estamos 20! Ótimo. Olha só, Marli Lopes faz a seguinte pergunta. Você concorda que há homens mais feministas que as próprias mulheres? Homens que lutam pelo direito das filhas, das irmãs e das esposas? Com certeza, por isso que eu falei que no trabalho de base, né, a gente tem hoje nessa radiografia tanto o machismo estrutural, e ele é tão estrutural que ele também está nas mulheres. E por incrível que pareça, a gente às vezes lida com homens, digamos, mais feministas, porque estão à frente da defesa do direito de mulheres, do que algumas mulheres que ainda estão em dúvida se ser feminista é perder a sua feminilidade. Então, olha para mim, tô de batom, cabelinho arrumado. Gente, adoro namorar. Enfim, não é perder a feminilidade em nada. Olha, achei aqui de novo o comentário da Ângela. A Rede Sem Fronteiras está cada vez melhor. Além do Conexão Sem Fronteiras, um novo caminho aberto por meio da editora Letras Graciosas vai proporcionar uma expansão pelo mundo todo da produção. Obrigada, Ângela. Muito obrigada pela sua parceria. A Ângela está transformando todos os livros dela em e-books e audiobooks, e a gente está colaborando por meio da editora Letras Graciosas aqui de Portugal para ela. Bom, desculpa. Desculpa. Olha, eu vou precisar agora correr, infelizmente. Eu vou precisar que você faça suas considerações finais, querida Angeli, em 1 minutinho, para que a gente possa encerrar sem perder essa gravação, tá bom? Bom, eu quero parabenizar todas as mulheres, porque hoje foi um dia assim muito especial, de muita alegria, né? O coletivo tem recebido um reconhecimento incrível. Quero dizer que eu sou fã de todas as mulheres que eu conheço, que estão aí lutando pelos seus direitos, mesmo aquelas que não são feministas, ou não se dizem feministas, né? Isso para mim é muito importante. Então, depois de parabenizar, eu quero agradecer especialmente a Rede Sem Fronteiras, na sua pessoa de Andréia, porque eu sou assim, uma super... Estou entrando na Rede Sem Fronteiras e você abriu essa exceção para eu participar. Eu agradeço imensamente a tua sensibilidade, o teu carinho, quanto você estimula, motiva, apoia o coletivo Mulheres Artistas, e espero que as minhas colaboradoras diretas, né, do coletivo Mulheres Artistas entendam quanto é importante a gente lidar com mulheres como a de Andréia, né, que são produtivas, competentes, brilhantes, mas não perdem a ternura jamais, são sensíveis e dão espaço para pessoas como eu, né? Agradeço a audiência imensamente, e é isso, gente. 1000 beijos no coração.
Obrigada, Angeli Rose, muito obrigada por você estar conosco nesse dia tão especial, Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada de verdade por você ter cedido aí o seu tempo, seu precioso tempo, que eu sei que você é super ocupada, para estar aqui conosco. Muito obrigada a toda a audiência que esteve aqui conosco também nessa horinha. E olha, vamos fazer um brinde, né? Vamos fazer um brinde a Angeli Rose, vamos fazer um brinde a cada mulher que está se superando em suas dificuldades, fazendo as suas conquistas diárias, mesmo que pequenininhas, ao longo da jornada, reunidas serão conquistas significativas. Então, feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres e também muito obrigada aos homens que nos respeitam e que nos apoiam. Angeli, Tintim, minha querida, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite. E não se esqueçam de participar do concurso, do nosso sorteio, do nosso sorteio do e-book. Vai lá no feed, dá uma olhadinha, faz os 5 passos e participe conosco. Boa noite, obrigada, pessoal.